Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos continuando com a nossa série O Corpo Físico. Nessa segunda parte, trouxemos um assunto de extrema importância para nós meditarmos à luz da Bíblia como o inimigo ataca o nosso corpo físico. Antes de começarmos com a leitura, quero te convidar a você que está nos acompanhando a se inscrever no canal, ativar as notificações e nos deixar o seu like para que assim o canal seja impulsionado para chegar a mais e mais pessoas. Nessa oportunidade, trouxemos as leituras no livro de Jó, o que entendemos que na Bíblia seja uma das melhores explicações a respeito de como o inimigo pode atacar o nosso corpo físico. Antes, no princípio, quero fazer uma contextualização a respeito do livro de Jó, no qual apresenta Jó como um homem temente a Deus, um homem que era extremamente abençoado por Deus. E no capítulo 1, no capítulo 1, nós vemos que logo após de ser apresentada a vida de Jó e ser apresentado tudo que Deus fazia na vida de Jó, no versículo 6, o autor escreve a respeito de que um certo dia os filhos do Senhor se apresentaram perante ele e veio Satanás, diz assim aqui no versículo 6, me acompanha, versículo 6 do capítulo 1, e já entramos na leitura. No versículo 6 diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor diz a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto. E aqui o Senhor continua destacando as qualidades de Jó, para que na sequência o inimigo dissesse ao Senhor: bom, ele é isso tudo porque o Senhor o abençoa extremamente. E o inimigo diz a Deus: tira dele tudo que o Senhor está abençoando e vamos ver se ele continua sendo fiel. Por que eu comecei com essa explicação? Porque nesse primeiro capítulo nós vemos que Deus dá ao inimigo a permissão para tocar em tudo que Jó possuía, incluindo na sua família. E na sequência nós vamos ver, não vamos ler porque é bastante extensa a leitura. No versículo 10, o inimigo diz ao Senhor: Porventura não o cercaste tu de bens, e a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste? No versículo 11 ele continua dizendo: Mas estende a tua mão. Isso aqui é o inimigo falando para o Senhor: Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Na sequência nós vemos que Deus dá permissão ao inimigo para que acontecessem várias coisas. O Deus permite que aconteçam várias coisas na vida de Jó, por exemplo, a perda dos seus filhos, dos seus servos, do seu gado, de tudo quanto Jó possuía. E no final do capítulo 1, Jó ainda se manteve forte. No versículo 21 diz: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos tomar esse capítulo 1 de Jó como introdução para aquilo que nos interessa mais ainda nessa segunda entrega da nossa série, que é como o inimigo ataca o nosso corpo físico. Vamos lá, continuando com a leitura. No versículo 2, no capítulo 2 do livro de Jó, no versículo 1 começa com a mesma narrativa do versículo 6
do capítulo 1, diz assim: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Versículo 2 diz: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Se repete a mesma narrativa. E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus. Aqui há uma repetição quase que textual. Diz assim: temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade. E aqui uma parte muito importante que eu quero refletir juntamente com vocês. Diz assim: Então diz o Senhor a Satanás, observaste, versículo 3, diz assim: Havendo-me tu incitado contra ele, Deus está falando para Satanás, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa, diz Satanás no versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Vou explicar aqui em breves palavras o que aconteceu nessa sequência. Deus está dizendo para Satanás: mesmo tu havendo me incitado contra ele para que eu tocasse em tudo que ele tem, ele ainda não blasfemou de mim. Aí Satanás continua com a incitação diante do Senhor e diz assim: eu garanto a você que o homem dará tudo que possui em troca da sua vida. E no versículo 5 diz assim: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Versículo 6: E disse o Senhor a Satanás: eis que está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aqui está a permissão de Deus para o inimigo tocar no corpo de Jó. Isso aqui é muito importante. Isso aqui nos leva a uma reflexão viva a respeito das coisas que acontecem no corpo físico. Obviamente que está bem retratado aqui que as coisas que acontecem no corpo físico são de permissão de Deus, mas também está retratado aqui como essas coisas acontecem e através de quem acontecem essas coisas. Olha o que diz aqui no versículo 7. Diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Esse versículo 7 é o cerne da nossa segunda entrega da série, como o inimigo ataca o nosso corpo físico. Porque ele diz que naquele momento que o inimigo teve a permissão de Deus para tocar no corpo de Jó e fazê-lo adoecer, ele diz que ele saiu da presença do Senhor e feriu. Aqui está muito bem escrito: foi o inimigo que feriu Jó de uma chaga maligna da planta dos pés até a cabeça. No versículo 8 continua dizendo: e Jó, tomando um caco, um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. E mais uma vez Jó segurou a barra, Jó aguentou os embates e ele não blasfemou. Na sequência vai dizer que a mulher dele pediu para Jó amaldiçoar a Deus e para Jó desistir e morrer. E mesmo assim, Jó não desistiu, Jó não blasfemou contra Deus, ele não deixou de reconhecer que Deus era na vida dele, o que Deus fazia na vida dele, como nós lemos anteriormente no final do capítulo 1, que ele diz: não saí do ventre da minha mãe. Quando ele fala isso, ele está falando da mãe biológica, né? Mas diz assim: não saí do ventre da minha mãe.
e nu tornarei a ela. Quando ele diz que nu tornará a ela, ele já está falando a respeito daquilo que nós falamos no capítulo 1 da série, que é do pó fomos feitos e ao pó da terra voltaremos. Isso aqui é muito interessante. Quero deixar aos irmãos com essa breve reflexão nessa segunda parte, dizendo que o inimigo ataca o nosso corpo e a compreensão dessa manifestação está muito ligada ao entendimento que nós temos a respeito da soberania de Deus. Nós temos o entendimento de que o inimigo atua, como diz na carta de João, né, que o mundo jaz no maligno. O inimigo atua nesse mundo material, mas sempre com a permissão e a limitação de Deus. Você viu o que ele diz? No versículo 6 do capítulo 2 diz: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aí está uma permissão de Deus para o inimigo, mas também está uma limitação. Assim como no capítulo 1, ele tinha permitido a respeito de Jó que perdesse até a sua família, até seus filhos, as suas possessões. Nesse segundo capítulo do livro de Jó, Deus permite o inimigo tocá-lo, adoecê-lo, mas a vida de Jó está na mão de Deus. E eu quero deixar os irmãos nesse dia com essa compreensão. O inimigo pode te atacar, o inimigo pode te adoecer, o inimigo pode tirar tudo que você tem. Porém, o Senhor está sempre cuidando da sua vida. Tudo que acontece na nossa vida é de permissão do Senhor. Tudo que acontece com esse corpo físico que estamos habitando hoje é de permissão do Senhor. E mesmo que nos aconteça tudo como aconteceu aqui com Jó, de perder a família, de perder filhos, de perder as suas possessões, de perder a sua saúde, quero te dizer, não blasfema contra Deus, não nega a sua fé, não venha a dizer nada que seja contrário à vontade de Deus na tua vida. Espero que tenham compartilhado e desfrutado dessa segunda meditação, assim como nós fizemos aqui. E quero te lembrar, a você, onde você estiver, quando você estiver, lembra-te, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.